Bom dia, meninos e meninas do sétimo ano. Meu nome é Caroline, eu sou professora de História da Arte de vocês. E nesta aula nós vamos trabalhar um assunto bem legal. É um dos mais legais do nosso conteúdo que eu acho. É o Renascimento. Nós terminamos o nosso conteúdo do livro. Não o livro todo, nós terminamos o assunto que foi programado para trabalharmos nessa terceira unidade, que foi o capítulo 5 e o capítulo 6. Aí agora nós vamos trabalhar alguns conteúdos especificadamente de história da arte. E o primeiro deles é o Renascimento. É muito legal, gente. A gente já trabalhou arte gótica e a gente já sabe um pouquinho, né, que tudo já estava se desembocando, tudo já estava indo em direção a um renascimento artístico, cultural, científico e tudo mais, né? Então, vamos saber um pouquinho do que foi esse momento chamado Renascimento, que alguns professores falam, né? E a gente não sabe muito sobre o que foi isso. Bora lá? Vamos lá. Muita gente, ou até a gente já perguntou e alguém já deu alguma resposta. E, professora, o que é renascimento? O renascimento foi um reviver, foi um renascer da cultura clássica. Teve a cultura clássica, né, que a gente aprendeu lá no sexto ano, que foi a cultura da Grécia e Roma, e o Renascimento foi um reviver, trouxe tudo aquilo de volta, e agora nesse ano, né, nesses anos entre 1300 e 1600. Mas será que foi apenas isso? Vamos saber mais um pouquinho sobre isso? A gente chama Renascimento esse movimento cultural vivido na Europa entre 1300 e 1650, porque antes de 1300 estávamos vivendo o quê? A arte gótica. E depois de 1650 vamos viver outro momento da história, da arte e tudo mais, com outras tendências estéticas, outras tendências artísticas. E mais do que esse simples reviver da cultura clássica, né, da cultura greco-romana, greco vem de Grécia, romana vem de Roma, da cultura de Grécia e Roma. Nesse período não só ocorreu realmente esse reviver da cultura clássica, ocorreram realmente inúmeras transformações no campo das artes plásticas, da literatura e das ciências. Realmente não foi apenas um simples reviver, mas realmente foi um renascer. Foi um reviver, foi um renascer, foi um nascer, foi uma transformação que aquele momento histórico, cultural, científico, filosófico. O Renascimento não pode se resumir apenas em uma área, realmente, uma área assim da ciência, apenas nas artes, mas ele foi muito importante para a filosofia, foi muito importante para a história, muito importante para a geografia, muito importante para a biologia, diversas inovações no campo da biologia, né? Biologia é uma ciência que vocês vão estudar, que hoje vocês estudam ela mais abrangente na disciplina de ciências. Na disciplina de ciências. Então, houve diversas inovações, transformações e realizações que superaram essas heranças clássicas, essas heranças da Grécia e de Roma. Então, quando alguém perguntar para você o que foi Renascimento, aí vocês falam, não foi apenas um renascer da cultura clássica, mas foi diversas transformações na literatura, nas ciências humanas, nas ciências biológicas, nas artes plásticas que ocorreram na Europa. E se você ainda lembrar do ano, você fala no ano de 1300 e entre 1300 e 1650. Mas que a gente não fixe apenas nesse reviver da cultura clássica, renascer da cultura clássica, trazer de novo a cultura clássica, porque não foi apenas isso. Fechou? Bora continuar. Um dos ideais predominantes, gente, do Renascimento é o ideal do humanismo. Carol, o que é o humanismo? O humanismo foi realmente aquele motor,
o que movimentava essas conquistas do Renascimento. Ele tornou-se o espírito do Renascimento. Num sentido mais amplo, o que é o humanismo? O humanismo é a valorização do ser humano e da natureza, em oposição realmente ao divino e ao sobrenatural, que eram os conceitos que haviam tomado a cultura da Idade Média. Quando a gente realmente trabalha alguns conceitos na arte bizantina, na arte medieval, a gente busca trazer mais o quê? Aquela suntuosidade cristã, o que é suntuosidade, Carol? Me explica o que é suntuosidade? Aquele sobrenatural, como é que eu posso dizer? Aquela questão que abrange mais ao sobrenatural, abrange mais as questões realmente divinas, aquelas questões que não são explicadas pela natureza e que foram levadas à arte. Já o Renascimento, ele busca valorizar aquilo que está presente aqui, né? Aquilo que está presente no natural. Ele valoriza a natureza e valoriza principalmente a figura do homem. Por isso que tantas conquistas científicas, filosóficas, da literatura e tudo mais foram relacionadas às emoções humanas, ao corpo humano e tudo mais. O artista do Renascimento buscou expressar a racionalidade e a dignidade do ser humano. Ele buscou realmente expressar a razão, explicar realmente o pensamento humano e deixar de lado aquelas questões sobrenaturais, aquelas questões da fé, essas questões realmente trazidas mais pela arte medieval, pela arte bizantina, pela arte realmente trazida por aquelas tendências artísticas que a gente estudou anteriormente. Bora dar continuidade, vou passar, tá bom? Um dos exemplos que mais representa o espírito do humanismo no Renascimento é essa imagem do homem vitruviano de Leonardo da Vinci. Então, é realmente o homem no centro o homem realmente no centro dessa imagem, representando realmente ele como o motor, ele como realmente o móvel dessas conquistas do Renascimento. A arquitetura, a gente agora vai falar, né, sobre alguns aspectos principais do Renascimento. Era preciso realmente criar espaços compreensíveis de todos os ângulos visuais, que fossem resultantes de uma justa proporção entre todas as partes do edifício. A arquitetura não que se misturou, né, com os cálculos e tudo mais, mas a arquitetura ela começou a ter uma ligação muito mais íntima com as questões de proporção, com as questões de matemática, com as questões de cálculo e tudo mais. Mais do que havia antes, não estou dizendo que não tinha antes não, mas os arquitetos eram muito ligados a essas questões de justa proporção. Tudo tinha que estar nessa proporção, nesses ângulos e tudo mais, porque eles, os renascentistas, né, eles eram muito realmente, tudo tinha que ter a ver com essas questões de proporção. E a gente vai ver em outras, até nas pinturas, gente, a gente vai ver essas questões de proporção, de ângulo. Aqui no homem vitruviano, a gente consegue observar também essas questões de proporção. Aqui, ó, ele está dentro do quadrado e também está dentro do círculo ao mesmo tempo. Tem gente que realmente consegue explicar a imagem do homem vitruviano e consegue saber não por adivinhação, né, mas por meio de cálculo. Consegue calcular realmente as questões de proporção do pé, da cabeça, da mão,
do tronco, realmente tudo, tudinho. Outra questão, né? A principal característica da arquitetura do Renascimento, portanto, foi a busca de uma ordem e de uma disciplina. Mas por que isso? Porque nas catedrais góticas, que foi a tendência artística que a gente estudou anteriormente, tinha um ideal de infinitude do espaço, que era esse espaço realmente que dava a ideia de ser grandioso, de ser realmente infinito. Não que ele fosse infinito, porque ele iria acabar, mas trazer essa ideia realmente de um espaço aberto, de um espaço, desse ideal de infinitude. Então, o Renascimento, os arquitetos, eles queriam superar esse ideal de infinitude e trazer realmente a ordem e a disciplina. Na arquitetura renascentista, o espaço ocupado pelo edifício baseia-se em relações matemáticas. Olha aí aquilo que eu estava querendo dizer. Estabelecidas de modo que o observador compreenda a lei que o organiza de qualquer ponto em que se coloque. Então, se ele colocar na diagonal esquerda, ele vai compreender aquele ambiente da mesma forma da pessoa que se coloca na diagonal direita, da pessoa que se coloca lá atrás, da pessoa que se coloca na frente. Vocês estão entendendo? Porque tudo vai ser a questão de um jogo de proporção. Aí, hoje a gente vai, que já estamos trabalhando arquitetura, na próxima aula a gente vai trabalhar pintura. Eu trouxe aqui um arquiteto, Filippo Brunelleschi. Eu não sei falar italiano, gente, desculpem. Filippo foi um dos arquitetos que primeiro projetaram edifícios que traduzem esse ideal renascentista. Foi um dos primeiros realmente que projetou esse ideal renascentista na arquitetura, nesses grandes realmente edifícios renascentistas. Além de arquiteto, ele foi um artista completo, ele foi pintor, escultor e além de dominar os conhecimentos da matemática e geometria e ser grande conhecedor da poesia de Dante Alighieri. Foi como construtor, porém, que realizou seus mais importantes trabalhos. Entre eles, a cúpula da Catedral de Florença. Gente, a Catedral de Florença, a cúpula foi Filippo que projetou. Veja só. Conhecida também por Igreja de Santa Maria del Fiore, o Hospital dos Inocentes também e a Capela de Paz. Foi ele que projetou. Veja só. A Catedral de Santa Maria del Fiore, essa construção iniciou em 1296, com Arnoldo de Gambio. Mais tarde, Giotto também participou das obras. Giotto é um artista gótico que a gente trabalhou na aula, na unidade anterior. Mas o espaço que deveria ser ocupado pela cúpula continuava aberto. Coube a Brunelleschi, em 1420, a tarefa de projetar a abóbada sobre esse espaço. Vocês sabem o que é abóbada, né, gente? É essa cúpulazinha redondinha, tipo esse chapéu redondinho que fica em cima das igrejas. Para essa construção, Brunelleschi traçou uma planta simétrica, esse jogo matemático aí de simetria, um quadrado central encimado por um domo ao qual foram acrescentados dois espaços laterais que transformaram em retângulo. A fachada da capela compõe-se de um pórtico com 6 colunas coríntias. A gente trabalhou isso nas diferenças das colunas, logo na primeira unidade. Então, vocês sabem a diferença das colunas. Do fuste liso que sustentam um entablamento retangular. Aí aqui, ó, está aqui a imagem da cúpula enormemente grande. Imagina você estar embaixo dessa cúpula, gente. Meu sonho é ir para a Itália. Imagina você estar embaixo dessa cúpula. Aí aqui, ó, a imagem. Muito lindo, né, gente? Aqui dentro a gente consegue ver, olha,
eu acredito que quem está embaixo consegue ver blindamente essa cúpula projetada por Filipo. Deixa eu voltar, né? Já que tá acabando, deixa eu voltar aqui. Então, gente, essa catedral não foi a sua única construção, né? Ele projetou outras construções, como o Hospital dos Inocentes e a Capela de Paz, que foi um dos seus mais importantes trabalhos. Além de ser pintor e escultor. Então, a arquitetura que vocês têm que lembrar bastante disso. A arquitetura, ela queria superar o ideal de infinitude das catedrais góticas, trazendo o quê? Ordem e disciplina. Ponto. Outra questão, os arquitetos, eles se baseavam nas relações matemáticas. Ponto. São essas questões que vocês têm que aprender sobre arquitetura. Sobre o próprio Renascimento em si, é aquela definição que eu estava falando com vocês, que o Renascimento não é apenas um reviver da cultura clássica, mas sim uma transformação em inúmeras realizações nos campos das ciências, da literatura, das artes plásticas, que superaram essas heranças da cultura clássica de Grécia e Roma. E um ideal realmente bastante forte no Renascimento é o humanismo. O humanismo significou a valorização tanto do ser humano quanto da natureza. Por quê? Porque eles queriam se opor ao ideal divino e sobrenatural. Ponto. São essas questões que eu gostaria que vocês frisassem, aprendessem nessa aula. Qualquer dúvida, vocês me procurem. Na próxima aula, a gente vai trabalhar outras questões sobre o Renascimento e esse assunto é muito legal. Tchau, gente!